Oi, tudo bom? Estamos aqui no 8º dia do nosso estudo 1189. Ontem eu pude dizer para pessoas do meu convívio que para mim é uma grande honra, uma grande alegria todas as vezes que eu tenho a oportunidade de compartilhar aquilo que eu aprendi através da palavra de Deus, através da Bíblia. E todos esses aprendizados, eles servem para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para o nosso convívio familiar. Logo, ainda que você não queira seguir o cristianismo, siga os princípios, porque eles vão tornar a sua vida muito melhor aqui na Terra. Ao menos você vai colher bons frutos aqui na Terra e vai viver com alegria, com satisfação, com plenitude. E se você quiser também ter uma vida eterna com alegria, satisfação, convivendo com a própria presença do nosso Deus, aí é só um passo a mais, um passo de reconhecer aquilo que Jesus fez na cruz pela sua vida. Eu espero sinceramente que esse estudo edifique a sua casa, a sua vida, o seu convívio, seja onde você estiver, e traga ferramentas para que você seja uma pessoa mais sábia, mais mansa, mais compreensiva, tá? O café tá saindo ali, tá ouvindo o barulhinho do café? Tô com a carinha de sono ainda, porque acabei de acordar e já tô aqui com você. Vamos lá. Capítulo 8 de Mateus. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Esse primeiro trecho do capítulo 8 de Mateus já exemplifica a vida de um homem que tinha consciência de quem Jesus era e, consequentemente, ele disse para Jesus: se quiseres, eu tenho certeza que basta o Senhor querer e eu posso receber a minha cura. É uma oração muito linda para se fazer. Senhor, se o Senhor quiser, eu sei que isso pode se tornar real na minha vida. E foi o que aconteceu com esse leproso. E é importante dizer que Jesus, ele faz questão de falar para aquele homem: vai e mostre-se ao sacerdote, ou seja incluído na sociedade novamente. Na época, os leprosos, eles eram retirados do convívio da sociedade para que isso não contaminasse os demais. A lepra não tinha cura, então as pessoas literalmente elas morriam. Alexa, do nada. Então havia essa forma diferente de conviver, e os leprosos eram retirados, entendeu? E para que retornasse para o convívio ali do povo, era necessário que o sacerdote liberasse. E é muito legal, porque Jesus, ele diz: eu não vim para abolir a lei, mas para cumprir. E ele manda seguir aquele ritual para que o leproso retorne ao convívio da sociedade. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião,
pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem, sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um vá e ele vai, e a outro venha e ele vem. Digo a meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, seu servo foi curado. Legal. A gente acabou de falar do leproso. Se você quiser, eu posso ser curado. Foi como o leproso pediu a cura dele. E aí Jesus disse: Eu quero, seja curado. E o centurião, que queria a cura do servo dele, ele fala da mesma forma: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Aí Jesus fala: Eu vou lá, eu vou curar ele. Pode deixar aqui. Eu vou curar ele. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Ele tinha compreensão da autoridade, porque logo depois ele fala: Eu sei o que é autoridade, porque quando eu dou uma ordem, os meus servos cumprem, e eu sei que o Senhor tem autoridade sobre as doenças. Era o que estava ali subtendido, porque ele reconhecia essa autoridade na vida de Jesus. Logo, se você reconhece a autoridade de Jesus e reconhece o poder que há na palavra, basta que você dê ordem às circunstâncias, às situações, e tudo que está parado vai andar. Aquilo que está sem resolver vai ser resolvido. Ontem eu fiz uma oração nesse sentido de uma questão que estava acontecendo e eu falei: problemas se resolvam, conflitos parem, ações do mundo externo sejam limitadas pelo poder de Jesus. Então dê ordem no mundo espiritual, para que o mundo espiritual do inferno pare e que o céu avance através da sua vida. Esse centurião, ele tinha compreensão da autoridade, do poder que estava apenas na decisão de Jesus. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías, mais um cumprimento. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Ele tomou pela mão. E apenas de tomá-la pela mão foi suficiente para que ela fosse curada, a sogra de Pedro. Eu não sei quantos de vocês permitiriam que sua sogra fosse curada, mas é muito legal, é muito feliz ver uma atitude que não foi necessário nem palavra, apenas um gesto. Quantas vezes você, com apenas um gesto, é capaz de abençoar a vida de uma pessoa? Ontem eu falei com uma pessoa e ele estava numa situação bem delicada com familiar, e ele me falou um negócio. Eu estava preocupado
com ele e perguntando: tudo bem, preciso de alguma coisa, se quiser eu vou aí. E ele, fora da cidade, me falou: não, se eu precisar eu te peço, mas eu vou conseguir resolver aqui e eu quero te agradecer, porque você não sabe, mas todas as vezes que eu recebo um abraço seu, eu me sinto abençoado, eu sinto a presença de Deus. O seu abraço, ele carrega aquilo que está dentro de você, ele carrega o seu amor, o seu carinho, ele carrega a presença de Deus. E tudo que as pessoas precisam é dessa manifestação, é dessa pequena atitude, é do seu sorriso, é de um olhar, é de um aperto de mão, é de um abraço, é do seu tempo, é do seu ouvido, é de uma oração juntos. Que isso é relacionamento, isso é amar o próximo. Quantas vezes eu precisei de um abraço e não tinha alguém lá para me abraçar? Quantas vezes você precisou de um abraço e não tinha ninguém lá para te abraçar? Então, Deus, ele compreende que nós somos seres emocionais, em parte emocionais, em parte espirituais, em parte carne, físico. Então ele se preocupa com toda a nossa estrutura, porque foi ele que criou. Então ele sabe da sua necessidade e ele está disposto a atender a sua oração, seja com palavras ou atitudes, seja com um ombro amigo ou com uma cura. Aqui logo depois outros doentes foram curados. Muitas pessoas foram curadas. E não eram apenas curas de doenças visíveis, mas também curas psicológicas, emocionais e outros aspectos. Eu tenho certeza que muitas pessoas com depressão, com ansiedade, foram curadas no tempo de Jesus, ainda que não existisse um diagnóstico. Continuando, para finalizarmos o capítulo 8, quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Muito legal. Um queria ir, e aí ele falou: Olha, não tem lugar para dormir não, tá? Não tem lugar. Eu não tenho aonde repousar, eu não tenho aonde descansar. Onde eu paro, eu deito, descanso e continuo. O outro deu uma desculpa: preciso sepultar os mortos. Na época em que acontece isso, o sepultamento ele era um processo. Então eles passavam muitos dias ali vendo se o morto não volta à vida, porque haviam doenças que a pessoa apagava, mas depois ela voltava. Então a medicina era muito restrita. E o processo de morte era encarado com esse cuidado de ver se a pessoa realmente morreu. Então eles esperavam, eles colocavam numa pedra, numa gruta, vamos dizer assim, e era diferente. Então gastava-se mais tempo, não é igual nos dias de hoje que você, com 15, 20, 30 minutos, a pessoa já está sepultada. E Jesus fala: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Ou seja, se ele está morto, encerrou. Vem, continua. Jesus nunca vai dar aquilo que a gente pede. Ele vai dar aquilo que a gente precisa. Quantas vezes eu fui confrontado com aquilo que eu precisava e não com o que eu estava pedindo.
E quando eu parei de pedir aquilo que eu queria, aí eu me tornei apto a receber. E aí se tornou realmente um presente, porque eu já não esperava. E é muito bom quando a gente começa a agir dessa forma com o Senhor e não agir pelos nossos desejos e ambições, ou vaidades, ou limitações. Às vezes o que te faz buscar a Deus é a sua limitação, mas busque a Ele não pelo que você precisa, ainda que o que você precisa seja romper essa limitação. Busque a Ele porque Ele é, não pelo que Ele pode fazer apenas. Nós buscamos, e eu busco muito pelo que Ele pode fazer na minha vida, na vida das pessoas que estão ao meu redor, da minha família, mas busque a Ele para ter tempo com Ele também. Isso é significante. Não tem aquela pessoa que só te procura para pedir, para chamar para fazer alguma coisa e querer sua ajuda apenas. Ela não está se importando em se relacionar com você, ela não quer a sua amizade, é diferente. Mas quando um amigo pede ajuda, a gente está disposto a ir além. E é isso, seja amigo, se relacione com essa característica, a fim de que você gere alegria no coração de Deus, e não é apenas uma troca de chegar e pedir. Oração não é delivery. Eu acho que resume bem o que a gente está falando aqui. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse que até os ventos e o mar obedecem? É legal que Jesus, mesmo já tendo manifesto grandes coisas, ainda assim ele consegue surpreender os seus discípulos. Quantas vezes você já foi surpreendido pela presença, pela atuação do Deus que você escolheu servir? Eu já fui diversas vezes e tenho sido muito surpreendido todos os dias. Ontem eu tive uma grande e grata surpresa, e eu acredito que o nosso Deus está disposto a nos surpreender, mas Ele também quer que a gente tome atitude. O que talvez Jesus esperava pela forma que Ele falou é: vai lá, dá ordem para o mar. Vai lá, multiplica o pão. Vai lá, faz, tenta, exercita a sua fé. Exercita a crença que você tem no meu nome. Eu estou te falando, usa o meu nome. Fala em nome de mim. E a minha autoridade eu vou imprimir na sua vida e ela vai sair através de você. Eu tenho certeza que se Jesus tivesse sido acordado: Jesus, estava uma tempestade aqui, e a gente orou e a gente falou: em nome de Jesus, tempestade, para. Seria uma linda história, mas aqui fica registrado alguns relatos, e ainda falta um, da necessidade de fé. Todas as histórias que nós contamos, elas exercitam a importância da fé, de dar ordem às coisas e se posicionar, se lançar aos desafios com fé, com a certeza de que Jesus, de que Deus, de que o nosso Senhor, Ele vai realizar um milagre. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Aqui são os demônios falando.
Eles sabiam que existe um tempo para o fim determinado para que eles sejam trancados no inferno. E aí eles reclamam: vem cá, chegou o tempo? Não chegou ainda, por que você está aqui para perturbar a gente? A certa distância deles estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Eu já ouvi estudos que falam que esses demônios eles eram territorialistas, ou seja, eles habitavam aquela região e por isso eles pedem para ir para os porcos, porque logo depois, olha o que acontece. E ele lhes disse: vão. E ele lhes disse, foi Jesus disse: vão. Os demônios pediram permissão para sair dos homens, eram dois endemoniados. A gente fala de um gadareno, mas eram dois endemoniados. Os demônios já veem Jesus, já falam: por que você está aqui? E os demônios sabiam que Jesus podia aprisioná-los, mas aí eles já pedem: tem como mandar a gente para os porcos? E aí Jesus só permite, ele só fala: vão. Eles saíram e entraram nos porcos e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e morreu afogado. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Ou seja, eles só arrumaram uma forma de os demônios só arrumaram uma forma de permanecer naquela localidade quando eles foram para os porcos e já cometeram suicídio ali com os porcos. E aí o espírito daqueles demônios, né, não sei como é que funciona, ele volta a assolar aquela região. E aí quem estava tomando conta dos porcos saiu, contou, toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e quando viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Por que o povo pediu para que Jesus saísse do território? Porque provavelmente, se havia uma grande manada de porcos, aquela região era uma região que precisava daquele tipo de alimento ou de serviço, não sei. Vou tomar um cafezinho aqui, tá aqui me esperando tem um tempão. Logo, aquela população ela não queria a presença de Jesus, porque mesmo ele trazendo cura para aqueles homens endemoniados, ele trouxe prejuízo também. Quantas vezes a cura que Deus ministra nas nossas vidas é carregada também de um prejuízo no mundo natural. Perder bens, perder conquistas, perder um negócio, perder o emprego. Então, talvez essa palavra ela fale ao seu coração de uma forma específica e se falar, tenha certeza. Foi uma direção que Deus acabou de me dar muito específica para esse momento. Eu não sei o que você tem perdido para ficar na presença de Deus, mas tenha certeza que aquilo que você vai ou já está ganhando vai suprir em muito toda perda, toda ausência de qualquer outra coisa que tenha sido substituída. Essa palavra fala ao meu coração e eu transmito ela com muito carinho, com muito amor, para que interfira na sua vida e faça diferença. Que Deus te abençoe, que Ele te guie. E agora eu quero orar para a gente encerrar, já que a gente não orou para começar. Pai, eu te agradeço por mais essa oportunidade de compartilhar a Tua palavra com os meus irmãos, com estes que aqui vieram. E eu peço ao Senhor que faça com que essa palavra se transforme viva e eficaz através de nossas vidas, que não fique apenas num aprendizado terreno, mas se torne um aprendizado emocional, se transforme em cuidado espiritual e se torne em atitudes. É o que eu desejo para a minha vida e para a vida de todos os meus irmãos que aqui estão e estes que vieram aqui para buscar
da tua presença através da leitura e compreensão, ainda que superficial, da tua palavra. Continue a nos revelar, continue a se apresentar através da tua palavra e de momentos como esse, e dar para o meu irmão que está aqui comigo oportunidade de buscar de forma individual, e que ele ouça a tua voz, e que o mover que o Senhor espera de cada um de nós seja executado sem limitações, sem empecilhos. Repreenda toda a retaliação do inferno contra as nossas casas, as nossas famílias. Eu repreendo sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa, da minha filha que está sendo gerada. Eu repreendo sobre a casa deste meu irmão que está aqui comigo. Não importa que dia, que hora, que mês, que ano que esse vídeo está sendo visto. O que importa é que o seu poder continua vivo e eficaz e atuante. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.